Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço a bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peço a bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, da Casa André Luiz, Centro Espírita André Luiz, e todos aqueles que estiverem nos ouvindo através da internet. A nossa reunião de hoje, da nossa palestra, podendo assim chegar aos lares de todos aqueles que estão ligados no Centro Espírita André Luiz. Nós estamos passando por esse momento difícil da pandemia, mas, graças a Deus, a gente vem fazendo, através desses trabalhos online, as nossas palestras sempre, orientações, atendimento fraterno, enfim, isso tem funcionado bem nessa situação, a Casa André Luiz. Queremos dar também a boas-vindas ao nosso irmão Geraldo Siqueira, né? Agradecer pela harmonia dos trabalhos, como músico excelente que é o nosso irmão, trazendo sempre essa mensagem através da música. Sempre bem-vindo o nosso irmão Geraldo Siqueira, que é um companheiro de tantos anos na casa, que traz a sua música sempre para todos nós.
Aquele que quiser, durante os trabalhos da palestra, fluidificar a água também, deixa ela num copo, numa garrafinha aí do lado, que vai ser fluidificada, transformada em medicamento para o corpo e a alma. Sempre é bom ter uma água fluidificada em casa, fazer uso 2, 3 vezes ao dia de um copinho. É sempre uma medicação excelente para todos nós. É a nossa irmã que vai fazer uso da palavra na palestra, é a nossa irmã Cibele Figueiredo, trabalhadora da casa, trabalhadora do CEAL, em diversas atividades, estudiosa. Então, queremos dar boas-vindas à nossa irmã, que os espíritos do bem, nosso Senhor Jesus Cristo, e André Luiz, e tantos outros da casa espiritual, possa estar orientando a nossa irmã para que ela se desenvolva o seu trabalho de palestrante, de orientação, de forma bem clara para todos nós, para o nosso entendimento. Nós vamos fazer nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, a Jesus, aos Espíritos do bem, por esse momento tão sublime para todos nós. Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia, de bondade. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso orientador maior, e os Espíritos do bem que têm por missão assistir-nos na estrada da vida. Rogamos a Deus em favor de todos que estão sofrendo na pandemia, no desencarne, que todos possam ser bem assistidos e amparados ao retornar à pátria espiritual. E para aqueles que estão internados, enfermos, sempre que a Mãe Santíssima, com seu manto divino, possa cobertá-los, dar o consolo, o lenitivo para as suas dores. Que a sua misericórdia, Pai, se faça presente sobre todos nós. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor Deus, por esse momento, e damos por iniciado o nosso trabalho dessa noite, em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Olá a todos. Mais uma vez nos reunimos para uma palestra online. Mais uma vez aqui estamos para conversarmos sobre orientações da doutrina espírita para o nosso dia a dia, para a nossa encarnação, para a nossa evolução. Hoje falaremos sobre um tema que é um assunto um pouco complicado para a maioria de nós. Às vezes não gostamos nem sequer de ouvir falar a respeito sobre a perda de entes queridos, a palavrinha morte. Nós temos esse tema no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, que Sansão, um dos antigos, como eu vou dizer, ele pertencia à equipe de Kardec na Revista Espírita, e ele enviou essa mensagem, foi escrita em Paris em 1863. Ela fala bastante, tanto da perda das pessoas amadas, quanto de mortes prematuras. Nós vamos ficar apenas na perda de entes queridos, das pessoas amadas. Sabemos uma coisa muito certa, meus irmãos, que é a única certeza que nós temos desde que encarnamos, que desde a nossa concepção, um dia nós retornaremos ao plano espiritual. Ou seja, a única certeza que realmente temos na vida é que um dia morreremos. Morreremos? Não, o corpo morrerá, porque ele perderá a sua essência. O fluido vital terminará e o corpo perderá a sua função para o espírito nele encarnado. Nós, espíritos, continuaremos do outro lado. Mas nós vamos falar sobre esse momento, que é a perda do corpo. Nós sabemos que nós nascemos, vivemos e morremos. Voltamos ao plano espiritual e depois nós fazemos a mesma coisa, várias vezes, para aprender, para crescer. Kardec nos diz uma frase muito, mas muito simples e completa.
Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E ele está corretíssimo, porque é assim que nós fazemos ao longo das nossas encarnações. Cabe a nós torná-las cada vez melhores. Eu andei pesquisando para falar com vocês e achei um texto de André Luiz que eu achei muito interessante. Vocês vão me permitir, eu vou ler para vocês porque não consegui decorar. Perante a desencarnação. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Dispensar aparatos, pompas, encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Abolir o uso de velas e coroas, crepes ou imagens e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. A caridade é dever para todo o clima. Proceder corretamente nos velórios, calando anedotário ou galhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. O companheiro desencarnado pede, sem palavras, a caridade da prece ou do silêncio que o ajudem a refazer-se. Desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros a que deva comparecer. Transformar o culto da saudade comumente expresso no oferecimento de flores em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, seja elas pessoais ou gerais. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. O corpo que morre não se refaz. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 51. Esse texto está no livro Conduta Espírita, ditado por André Luiz e psicografado por Valdo Vieira. Ele nos fala de coisas que às vezes esquecemos e agimos de forma diferente quando estamos em enterros, seja de alguém conhecido, seja de parentes, ou de amigos, de entes queridos. E são coisas que ele escreveu, se não me engano, na década de 40. E vejam bem, nós estamos em 2021 e elas são tão atuais e nós nos esquecemos constantemente. O que é uma pena, né? Eu achei uma outra passagenzinha bem pequena dele e que eu achei bem interessante. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Esta é uma certeza que nós temos, que nós reencontraremos nossos entes amados quando partirmos. Mas mesmo sabendo disso, nós temos muito receio do desencarne. Nós temos muito receio de tudo aquilo que nos fala
que nós vamos perder alguém. E quando se liga a nós, então, nós jamais pensamos que um dia nós deixaremos esta carne, né? Mas o que fazemos enquanto vivemos, enquanto estamos nesse viver deste corpo, é que nos direcionará para um bom retorno à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Estaremos melhor lá se vivermos bem aqui. E viver bem não significa viver confortavelmente, fazendo aquilo que eu gosto, tendo lazer, mas estando de conformidade com as orientações morais e espirituais passadas. Cada um de nós reage de uma maneira muito própria, muito sua, particular, singular, a esse fato do desencarne. É um momento doído e singular para cada um. Nos faz descobrir sentimentos em nós que desconhecíamos totalmente. Noções de coisas que nem sequer pensaríamos. No entanto, essas descobertas nos ajudarão a passar pela dor da perda. Porque nós nos conheceremos. Nós nos veremos como realmente somos e escondemos dentro de nós. Eu gosto muito de ler Joana de Ângeles e, inclusive, faço um curso a respeito de suas obras da área psicológica. E, ao pesquisar um pouquinho para essa palestra, achei um texto dela muito interessante, que está no livro Oferenda, psicografado por Divaldo, é a questão 93 do livro. O que fazer diante da perda pela morte de alguém querido? A mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Não te rebeles ante as conjecturas da morte, que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem como também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não os vês, mas estão ao teu lado. Se os amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-te a ti. Não os fixes a memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade, mediante a certeza de reencontrá-los. Joana, ela nos mostra que a nossa condição ainda nos faz necessitar de um apoio, de um cuidado, de um carinho para com aqueles que partem e para conosco mesmo. Não estou dizendo que não vamos sentir dor, por favor. A dor, ela faz parte da perda e ela é necessária para o nosso emocional, para o nosso crescimento, para nos conhecermos. Quando nós perdemos alguém, a primeira coisa que vem não é que ele partiu, que ele foi de volta para o plano espiritual, mas que nós o perdemos, que nunca mais o veremos, que nunca mais o sentiremos, o teremos próximo de nós. Nós nunca pensamos... eu li um texto há pouco tempo, num texto de Simonetti, que eu achei bem interessante. Ele narra que nós estamos como se nós estivéssemos à beira do cais e um veleiro partisse. Os que aqui ficam, olhando, partindo mar adentro, imaginam, estão indo, estão partindo, e se entristecem. Mas aquele veleiro, ele foi. Quando ele chegar do outro lado, aonde ele está indo, muitas pessoas felizes estarão dizendo, ele chegou, eles chegaram. E é o que nós não entendemos. Este ser que nós agora deixamos de ver,
o corpo. Está no plano espiritual junto com aqueles que o aguardavam. E nós não veremos apenas a essência física dele, porque a sua essência espiritual, o espírito, nós poderemos ver em sonhos. Se nós tivermos uma evidência e eles puderem vir nos ver, poderemos vê-los. Então, nós deixamos apenas de ter a sensação do tato físico, porque estamos na matéria. Nossos sentidos necessitam sentir, porque a matéria necessita disso, a nossa densidade necessita disso. Nós sentimos dor? Com certeza, porque amamos e sentimos, temos bons sentimentos, maus também, mas temos. Nós sofremos muito por essa ausência desse ente querido. Nós sentimos tristeza? Nossa, muita. Quase constante, assim que perdemos o ente querido. Depois, aqueles que perderam podem até confirmar comigo, ela vai diminuindo, vai arrefecendo sua constância e a sua quantidade, a sua qualidade também. E depois, nós sentimos um pouquinho menos. Não deixamos de amar aquele ser. Eu escuto muito, leio em livros, escuto em filmes, escuto em séries, escuto pessoas falarem. Uma amiga, recentemente, o marido desencarnou por problemas cardíacos. Ela falou, eu o amava tanto. Mas, gente, eu não sinto assim. Meu marido desencarnou há quase 3 anos, mas eu não consigo dizer que eu o amava, porque eu só não vejo o corpo dele, mas o espírito, que era a essência dele, que eu realmente amo, eu continuo amando. Então, eu amo meu marido. Então, eu não entendo essa frase das pessoas que só por não ver mais o corpo, dizem que não amam mais. Mas é assim que é. Essas fases todas que vocês falaram, nessa minha recente perda, eu passei por todas elas. Dor, um sentimento de sofrimento grande, a tristeza, tem o choque com o fato em si, tem a raiva pela perda. Muitas pessoas têm uma raiva incrível por perder alguém. A solidão, ela existe. Ela existe, por mais que ela fique menos um pouquinho, ela existirá até que a gente parta para estar com aquele ente querido. E existe uma amiga que as pessoas não gostam de ouvir falar, chamada depressão. Nós nos deprimimos. Não vou dizer que entramos em depressão, mas deprimimos. E a mais das vezes nós temos que entender que a nossa caminhada, com quem quer que seja, ela depende muito do nosso estado emocional. E quando nós perdemos alguém, nós passamos por várias desorganizações, tanto no nosso campo físico, no emocional, no social, no espiritual, porque nós estamos com aquele sofrimento, com aquela dor da perda, com aquela raiva incontida e depressivos. Então, nós passaremos por algumas alterações. Mas cabe a nós saber passar por elas. Fisicamente, por exemplo, nós podemos ter muitas alterações de sono. Temos insônia, dormir em excesso, em horários completamente anormais. Digo anormais porque eu até hoje durmo anormal, porque eu dormi em determinado horário, hoje eu gosto de fazer de uma forma diferente. Me dei esse direito. Alterações no apetite, para mais ou para menos, depende do seu estado emocional. Choro, por vezes, incontrolável, mas ele é necessário para libertar sentimentos. As lágrimas são uma catarse das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Passamos por desorganizações sociais. No trabalho, então, paramos de render um tanto, às vezes não damos conta de terminar determinado trabalho, nos sentimos como se estivéssemos totalmente fora de lugar. As comportamentais, mudamos muita coisa. Deixamos de gostar, passamos a gostar de outras, deixamos de gostar de umas,
Passamos a ver filmes que não gostaríamos não gostávamos antes, deixamos de ver aqueles que gostávamos, passamos a conversar mais ou menos com pessoas amigas ou parentes. Todas essas modificações, essas desorganizações, nós temos que ir vendo, aceitando e trabalhando em nós para que nós possamos voltar a ser nós mesmos. Muitas vezes nós vemos pessoas brigando com Deus, porque ou com os irmãos espirituais, porque o seu ente querido partiu. Mas nós sabemos que isso era para acontecer. Todos nós chegaremos a isso. Eu descobri nesse momento de perda que eu tive que trabalhar com os sentimentos que nos visitam é algo bem complexo. E acredite, nós não seremos compreendidos por aqueles que trabalham conosco ou que vivem junto a nós. Porque cada um é cada um. Porque cada um sente de acordo com o próprio sentimento e não nos entendem a nossa maneira de ser, o nosso sentimento. Eu li uma frase de Santo Agostinho que eu achei muito interessante. A frase, o resumo dela é que não chorar faz mal. A frase é: as lágrimas, elas descem e eu as deixo fluir como convém, fazendo delas uma almofada para o meu coração. Nelas, ele descansou. Significa que nós lavamos a nossa alma através das lágrimas e aliviamos o nosso sofrimento. Aí nós chegamos, meus amigos, ao nosso momento atual. Nós estamos no momento pandêmico. E no momento atual, nós nos esquecemos que não é só o vírus que leva nossos queridos, os nossos entes amados, os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que ouvimos falar, personagens do mundo da mídia. Nós esquecemos que existem outras doenças. E é uma pena, porque esquecemos de dar o carinho e o apoio que elas necessitam. E o vírus não é o culpado de todas elas. Nós vemos pessoas que tiveram o Covid, a Covid, eu não sei até hoje como fala, e que estão bem, não tiveram nenhuma sequela, não tiveram nada, e temos outras que tiveram N sequelas. Os que se recuperaram, eu falo. Temos várias pessoas que partiram. Devemos entender e não dizer nunca: era tão bom, porque foi tão cedo. Cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós tem um tempo certo para viver essa encarnação que estamos. Cada uma. E não devemos nos esquecer que o nosso organismo físico, o corpo, ele retornará à Terra. E é uma coisa que a ciência nos ensina. O nosso corpo é formado dos elementos da própria Terra. É interessante, né? Mas a gente acaba esquecendo disso. E quando nós o devolvemos à Terra, ele retorna ao seu reino. Ou seja, se mistura ao próprio planeta. Devemos pensar, e eu falei isso numa aula outro dia, e as pessoas não gostaram muito, esse corpo que nós temos agora é como essa roupa que nós vestimos. Em determinado momento, o espírito que está aqui vestindo este corpo vai deixar de vesti-lo. Vai retornar a um estado físico menos visível para nós, mas material. Não material como o corpo, não denso como o corpo, e terá ainda a forma desse corpo, mas não necessitará mais dele para agir, para viver. Kardec nos elucida com uma passagem muito interessante.
Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Nós temos várias passagens na Gênesis, no céu e inferno, no livro dos Espíritos. A questão 936 do livro dos Espíritos, ela é muito interessante, vai nos fazer, as anteriores e a 936, vai nos orientar muito a respeito da passagem para o plano espiritual e da perda de entes queridos. Alberto Veiga complementa essa frase de Kardec, que eu achei bem interessante também. Nada perece e nada morre, a não ser o revestimento, a forma, o invólucro carnal, em que o espírito encarcerado se debate, luta, sofre, aperfeiçoa-se. Morre a forma, essa carcaça, mas rebrilha a alma. A doutrina espírita nos orienta em todos os momentos sobre o plano espiritual e nosso retorno. Basta que prestemos atenção aos ensinamentos que ela nos dá, nas palavras que ouvimos, nos livros que lemos, nos estudos que fazemos, porque a doutrina espírita nos pede que estudemos cotidianamente para aprendermos mais e mais sobre o plano espiritual, para o qual voltaremos. Costumamos ver o nosso corpo como a parte mais importante de nós. Todos fazemos assim. Nós nos esquecemos que o corpo é apenas uma veste, que auxilia o espírito ora encarnado, que é uma roupa que usamos por um tempo enquanto estamos no plano físico. Devemos e temos o dever de cuidar muito bem dele, pois ele é um empréstimo bendito da equipe espiritual e de Deus. Ele nos proporciona a oportunidade de passar um período na carne para complementar nosso crescimento evolutivo. Um dia o perderemos, assim como perdemos nossos entes queridos. Vemos o ser querido partir da nossa vida e, na hora do, vamos dizer, do enterro, na hora que estamos ali no velório, nós o vemos sem vida à nossa frente, o corpo frio, nenhum movimento, enfim, nada mais funciona. Aquele que foi o alvo dos nossos maiores sentimentos, dos nossos carinhos, do nosso amor, não responde, não responderá nunca mais à nossa voz. E agora pensamos, agora nós entramos no luto, uma fase difícil, uma fase difícil de passar. Eu vou dizer a vocês que não existe um prazo para o luto. Muitos de nós vemos o luto de várias pessoas e era comumente visto em outras religiões, outras doutrinas, que a pessoa de luto se vestia de preto, porque ela estava mostrando no corpo que lhe ia na alma. Mas nem sempre a alma dela estava daquele jeito, mas ela era obrigada. Nós da doutrina sabemos que não existe essa necessidade, que o que nós devemos demonstrar não é o que estamos vestindo, mas o que sentimos. Mas o luto, ele tem alguns momentos que nós passaremos. Ele tem fases, e não vou entrar aqui em detalhes porque faz parte da psicologia. Mas ele também não tem prazo. E isso é real. O que é uma pena, pois muitos gostariam de não continuar sentindo a dor que sentem. Segundo a psicologia, só uma passagenzinha, o luto é uma reação natural, consequência do rompimento de um vínculo importante para nós. É um processo de múltiplas dimensões, ou seja, a dimensão emocional, a dimensão física, a dimensão espiritual e a dimensão social. Quanto maior o investimento afetivo na pessoa que morreu,
tanto maior a energia necessária para o desligamento. Aí a doutrina espírita nos fala: passamos por várias fases incompreensíveis a nosso ver. A dor forte que dói dentro do peito. Nunca pensamos que teríamos um sofrimento tão forte, um sentimento tão forte quanto essa dor. Não compreendemos, não aceitamos, temos uma inconformação total. Mas somos espíritas, nós temos que entender. Temos. Somos espíritos em evolução. Temos o direito de não entender, mas não o direito de nos desesperar. O que mais é relatado por quem perdeu alguém é o vazio. A vida segue, mas existe o vazio causado pela ausência do ente querido. Como agir com isso? Você tem que se compreender. Sentimento e ação a ser trabalhado no tempo de cada um que passa por isso. O vazio vem logo após o choque da perda. O ente querido não está mais entre nós e a ausência física dele é muito complexa para nós. O Espírito Rosângela, no livro, peço perdão, esqueci o nome agora, nos argumenta: habitue-se, caro coração, a refletir da morte, a respeito da morte, com serenidade e confiança em Deus. Porque você não ignora que, por mais que se aturda, desarvore ou se inconforme, essa é a única regra para a qual não se conhece exceção. Prepare-se amando e trabalhando no bem grandioso, até que você um dia, igualmente, se transforme em ave libertadora da prisão escola corporal. A morte tão somente revela a vida mais amplamente. Pense nisso. Assim me lembrei, o livro é Rosângela, psicografia de Raul Teixeira, capítulo A Morte. A psicologia e a doutrina espírita nos dizem que o luto é a vivência da perda por um tempo. Quanto tempo depende de cada um de nós, da compreensão do fato, da necessidade de sofrer. Nós não temos necessidade de sofrer por aquele que partiu. A nossa necessidade é entender que ele partiu, pois era o seu momento. Costumo falar com as pessoas que perderam o ente querido, e a doutrina nos explica muito isso, que quando alguém nosso parte, ele necessita do nosso apoio, pois ele pode encontrar com seus entes queridos do outro lado, mas como ele partiu, ele ainda está no aturdimento da passagem e pode não reconhecê-los de imediato. E a nossa maneira de agir, de pensar neles, de orar por ele e de dizer: estamos aqui, continuamos pensando em você, apesar da falta, vai auxiliá-lo a se entender, a se ver do outro lado, a entender a passagem que houve com ele. Não significa que uma pessoa, um ente querido, qualquer pessoa que desencarnou, vai chegar do outro lado: ah, tá, eu desencarnei, estou aqui agora, foi só uma passagem, eles ficaram e eu estou de cá. Nem sempre. As pessoas chegam aturdidas do outro lado, às vezes sem compreender, após um período de doença forte, ou um desencarne traumático, uma batida de carro e a pessoa desencarnou, e não compreende o que aconteceu. E nós, apesar da dor, e sabendo da doutrina, nós temos esse dever, não vou dizer obrigação, de tentar auxiliá-los nessa passagem, nesse momento de reencontro. Eu li um texto de Emmanuel que eu achei muito interessante, e Emmanuel, de vez em quando, ele puxa as orelhas da gente, tá bom, gente? Eu vou ler para vocês. Chama-se Eles Vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos.
Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem consolo, inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia, quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste. Quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação no mundo e a existência terrestre sem eles. E quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação e enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeita a memória, perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para as visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas que estimariam prosseguir, e tê-los-ás contigo por infastigáveis zeladores de teus dias. Se muitos são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes reguarda as últimas relíquias na experiência do plano material. Contempla os céus inumeráveis, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Emmanuel, no livro Retornaram Cantando, psicografia de Chico Xavier. Como vocês veem, meus irmãos, esses são os caminhos que seguimos quando nossos entes queridos partem. Nós vemos que a doutrina nos auxilia muito, nos mostra como devemos agir, nos orienta, nos apazigua a mente. Eu coloco para vocês que quando perdemos um ente querido, e ultimamente não é possível ser presencialmente, mas que conversemos com alguém que seja espírita, que nos oriente, procuremos apoio psicológico, apoio espiritual, apoio emocional. Não façamos essa caminhada da perda, do luto sozinhos, porque é sofrer muito. O texto do livro A Criança Voluntariosa, de James Dobson, do ano de 1981, ele nos fala: a história conta que um homem pilotava seu pequeno avião em direção ao aeroporto de interior. Ao chegar ao seu destino, notou que o sol acabara de se pôr. Quando manobrou o avião para aterrissar, não conseguiu ver nada na semi-escuridão abaixo. Seu avião não tinha faróis e não havia ninguém no aeroporto para orientá-lo. Caiu a noite e o piloto circulou nas trevas por horas, sabendo que a morte chegaria quando o combustível terminasse. Quando o pânico estava prestes a dominá-lo, um milagre aconteceu. Alguém que estava em terra ouviu o ronco contínuo do motor e percebeu o dilema do piloto. Essa pessoa misericordiosa percorreu de carro toda a extensão do campo para mostrar-lhe a posição da pista. E depois
estacionou o carro com as luzes acesas na outra ponta do campo, iluminando a pista enquanto o avião descia. Esse texto me mostrou, é de um livro que fala sobre luto, que nós devemos ser o farol na vida de alguém que perdeu um ente querido. Nós podemos ser o orientador, não aquele que impõe, mas um orientador. Mas que também temos pessoas que poderão ser esse farol para nós. E ao nos conhecermos, seremos o nosso próprio farol interno. E são coisas assim muito simples que nós passamos, mas que o luto nos faz ver, a mais das vezes, que as coisas são um pouco complicadas, um pouco difíceis para cada um de nós viver e agir. Eu li uma frase de Jung que ele nos diz que quando nós tocarmos, em teoria, a alma de alguém, lembremos-nos que é uma alma humana e a toquemos como uma alma humana. Espero ter sido uma alma humana tocando a de muitos que aqui estão. Com tudo que lhes falei hoje. Agradeço a todos e à espiritualidade por me ter permitido vir aqui falar com vocês sobre um tema tão complexo, tão sofrido. Desejo a todos muita paz, muita luz em todos os dias. Muito obrigada. Então, vamos agradecer a nossa irmã Cibele Figueiredo pela palavra que trouxe para nós, através dos ensinamentos de Jesus. A nossa irmã foi muito bem nas suas explicações. Cabe a nós exercer aquilo que nós entendemos, que nós aprendemos no nosso dia a dia. Agradecendo mais uma vez a nossa irmã e pedindo a Jesus que continue com essa palavra fácil para todos nós no nosso entendimento. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, sempre, porque temos todo domingo às 17 horas a nossa palestra. E às quartas-feiras, 19h30, continua sempre nesses horários a nossa palestra virtual. Aquele que tiver oportunidade de manter-se sócio ou associar-se à nossa casa para a manutenção das nossas despesas, pode procurar a livraria, sempre na parte da manhã. A livraria vai estar aberta para o atendimento às pessoas, para venda de livros, pagamento das suas contribuições, das suas doações em dinheiro, no caso é feito na livraria, né? E se for doação de uma cesta básica, alguma coisa de alimentação, os nossos funcionários estão aqui na porta, sempre a posta, para atender, para receber. Então, nós estamos precisando realmente de manutenção para a nossa casa, que as dificuldades, funcionário, água, luz e outros mais, aquele que estiver associado, manter as suas doações em dias. E aquele que não tiver, que gostar de fazer a associação à casa, venha e se inscreve como sócio mantenedor da casa, né? Nós podemos encerrar nossa atividade de hoje agradecendo a Deus, a Jesus, aos Espíritos do bem, por tudo que nos trouxe nessa tarde e noite, né? E agradecendo os Espíritos que orientaram a nossa irmã na palestra, nosso músico, enfim, todos nós temos que agradecer a Deus por esses momentos tão sublimes que Jesus nos proporciona. Vamos fechar nossos olhos para um agradecimento mais íntimo com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima, todos
os espíritos do bem que têm nos assistido. Obrigado, André Luiz, Bezerra de Menezes e tantos outros. Obrigado, Senhor. E nós vamos fazer um Pai Nosso, que todos acompanhem no pensamento, para que a gente possa encerrar e fechar esse momento. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoe nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, dos males dos maus. Que assim seja, em nome de Deus. Nós damos por encerrado toda a atividade de hoje na nossa palestra. Que assim seja. Graças a Deus.